Bom, isso aqui são apenas torques externos. Isso aqui são torques internos combinados. Mas vamos ver uma coisa peculiar aqui. Vamos pensar numa força como a gravitacional. Ou, se quiserem, uma força eletrostática envolvendo duas partículas. Tenho aqui meu vetor RIJ igual a RI menos RJ, acoplando essas duas partículas. E se eu for colocar a força gravitacional entre elas, vou ter uma força FIJ, uma força FJI, colineares com esse termo RIJ. Com isso em mente, vamos brincar um pouco com essa somatória. Essa somatória em I, somatória em J, J distinto de I. Eu posso somar em todos os J's e depois todos os I's, mas eu posso somar também em todos os I's e depois todos os J's. Concordam? Estou somando cada termo aqui duas vezes. Para cada I e J, por exemplo, 2, eu vou ter também um termo com J igual a 1 e o I igual a 2. Trocando aqui os termos da minha somatória. Ok, estou somando duas vezes. Divido por 2. Essa somatória é igual a esta. Mas agora aqui fica explícito uma coisa. A segunda lei de Newton, que é Fj, é igual a menos Fji. Quando fazemos isso, temos uma somatória em I, uma somatória em J, de RI menos RJ, FIJ. Produto vetorial. Ou seja, o que fica explícito aqui é nosso vetor RIJ, produto vetorial FIJ, aparecendo explicitamente na nossa somatória. O resultado disso é que eu tenho esse vetor FJ fazendo produto vetorial com esse vetor RIJ. Ora, eles são colineares. Como consequência, o produto vetorial entre os dois é igual a zero. Então, esse termo aqui se anula termo a termo. Se anula índice a índice. E ele não contribui para a variação do momento angular. Então, assim como um corpo não consegue, por sua dinâmica interna, variar o momento do seu centro de massa, ele pode ganhar momento, por exemplo, nós vimos o caso do foguete, jogando massa para fora. O foguete recua, ganhando o momento que ele transferiu para outra massa. Mas o centro de massa permanece com a mesma velocidade. Para uma dinâmica de rotações, continua valendo o princípio. O sistema não consegue alterar o seu momento L.
mediante a ação de torques internos. É necessário um torque externo para que você tenha alteração de momento. Essa alteração de momento angular com origem nessa somatória de torques externos vai dar origem à variação do momento angular total, que vai envolver tanto o momento angular intrínseco do sistema, vezes o momento angular extrínseco. Ele não consegue produzir inteiramente variação de momento angular global. Tem algumas propriedades interessantes que ocorrem aqui. Por exemplo, o caso da força-peso. Lembrando do peso como essa situação do corpo submetido a uma aceleração constante. Essa força-peso, né, esse P com G aqui embaixo, para distinguir esse P de momento, vai ser a massa MI vezes a aceleração gravitacional. Como fica meu torque nesse caso? Para um corpo extenso. E eu tenho aqui cada partícula submetida a uma aceleração G, uma força-peso, na posição RI. Esse torque externo vai corresponder justamente à soma de MI, a soma de RI, vetor MI, G. Ou seja, posso passar essa massa para o primeiro termo, a soma de MI, RI, vetor G. Mas veja só o que apareceu aqui. Isso, nós vimos, justamente a massa vezes a coordenada do centro de massa. Portanto, é equivalente a tratar o seu sistema como todo peso do corpo nessa coordenada do centro de massa, atuando sobre ela, essa força peso geral. É por isso que a gente pega e quando faz esses desenhos em que a gente vai representar a ação da força gravitacional sobre um corpo, a gente coloca
o vetor peso na coordenada do centro de massa. Porque o torque produzido por essa força peso corresponde a ter essa força aplicada na coordenada do centro de massa. Bom, por motivos como esse, que você olha um corpo extenso, submetido à ação da força gravitacional apenas, ele sofre uma queda e não gira. Não há torque atuando sobre ele, nessa queda livre, que leve ele a executar um giro. A situação é diferente de eu pegar e soltar ele aqui da borda. Por ação da força-peso, você vai ter um torque. Na realidade, você vai combinar aqui um binário. A força-peso e a força normal da mesa no apagador. Isso mostra que você pode ter mesmo situações em que a força total sobre o sistema é nula. Mas o torque, não. Vamos pensar aqui, por exemplo, em um sistema de duas partículas e 2. Pense nelas como partículas carregadas, com cargas opostas, submetidas a um campo elétrico. Você pode ter aqui uma força F1 e uma força F2 externas atuando sobre elas. Se módulo de F1 for igual ao módulo de F2, essa força externa igual à soma das forças vai ser igual a zero. Ou seja, você não tem deslocamento do centro de massa, você não tem uma aceleração do centro de massa. Porém, como fica o torque? Podemos colocar no referencial do centro de massa, escreverá aqui a posição R1 da partícula. Vamos combinar R1 vetor F1 mais R2 vetor F2. Se eu tenho aqui R1 vetor F1, meu torque vai ter uma componente entrando na lousa. Vou representar com esse vetor aqui, com essa flechinha entrando aqui no plano. E como fica agora R2 vetor F2? Tenho aqui R2, produto vetorial com F2, tem um torque T2 entrando na lousa. Essas partículas têm a mesma massa?
o resultado é não nulo. As duas componentes vão ser iguais. Agora, como podemos brincar com isso e aplicar a problemas como essa questão do rolamento que nós havíamos visto? Tínhamos visto essa questão aqui da variação do momento angular intrínseco, né? Vamos tentar calcular esse momento angular L no referencial do centro de massa. Vamos pegar um corpo rígido. Por que corpo rígido? Isso aqui se aplica a qualquer sistema fechado. Eu decomponho a minha dinâmica do sistema fechado da parte de translação desse sistema fechado. Mas agora estou colocando um vínculo, tá? É um corpo rígido, então eu tenho esse meu corpo, tenho minha coordenada do centro de massa e por ela passa um eixo. E esse sistema vai girar em torno desse eixo. Como vai ficar essa resposta? Lembrando aqui que esse L' vai ser a somatória de MI, RI, vetor VI. Então, eu vou ter a rotação em torno desse eixo. Vamos pegar isso aqui visto de cima. Tenho aqui minha coordenada RI', e vou ter o meu vetor VI perpendicular a RI. Isso é característico de uma dinâmica de rotação. Ora, esse corpo girando, vocês concordam que você vai ter uma componente R, vetor V, apontando para a lousa? Mas o que é que vemos isso também nessa dinâmica de rotação? Que o módulo de VI é igual a frequência angular ômega vezes RI. Note, aqui são escalares. Eu posso então fazer uma brincadeira aqui. Ao invés de trabalhar com uma velocidade angular que é um escalar, eu posso usar uma definição vetorial de ômega. Um vetor velocidade angular. Como é que vou escolhê-lo? Se eu coloco um vetor aqui, entrando na lousa, note que eu vou ter justamente aqui esse meu ômega paralelo com o momento angular do corpo. Como fica isso? Vou ter um momento angular PI entrando na lousa. R vetor V aponta na direção da lousa. Eu vou escolher, então, essa orientação e note que, em consequência disso, se eu faço agora meu R vetor ômega, meu ômega vetor R, ômega apontando para cá, R apontando nessa direção,
ômega vetor R, eu tenho a minha componente da velocidade, com essa escolha de orientação. Substituindo aqui, transformatória dmi, ri, produto ômega, produto ri. Produto vetorial de um produto vetorial. Vocês devem ter visto isso em álgebra linear. Mas se não, temos 3 vetores ortogonais. Notem que ômega vetor R vai me dar V. Se eu faço agora R vetor V, eu tenho novamente o vetor ômega. A direção é do vetor ômega. Mas eu tenho aqui separado mi vezes o quadrado da posição ri', que multiplica esse meu vetor ômega. Então, se eu tenho uma dinâmica de rotação, no caso do corpo rígido, eu consigo trabalhar com esse momento angular intrínseco como meu momento de inércia calculado no centro de massa a partir desse eixo passando pelo centro de massa, que multiplica vetor ômega. E isso vai ser extremamente útil no tratamento a seguir. Eu saio com esse vetor velocidade angular colinear com meu vetor momento angular intrínseco. Bom, chega de matemática, vamos ao exemplo prático. Queremos ver essa dinâmica de rotação, o rolamento. Como havíamos visto, conservação de energia nos dava essa conservação de energia, nos dá um T mv quadrado sobre 2 mais I do centro de massa, ômega quadrado sobre 2 igual a mgh. Portanto, temos que V quadrado mais ICM sobre M vai ser igual a 2. ICM sobre M ômega quadrado vai ser igual a 2GH. Podemos aqui multiplicar em cima e embaixo por R quadrado. E lembrando que se eu tenho um rolamento sem deslizamento, essa condição de vínculo se aplica. E com isso, tenho que a velocidade quadrado vai ser igual a 2 G. E agora, vou considerar aqui, no lugar da minha altura H, minha distância percorrida D. Dividido por 1 mais I do centro de massa por M
r². Vocês estão lembrados dessa equação? 2 vezes a aceleração vezes a distância. A equação de Torricelli. Nossa aceleração é modulada pela inclinação do plano e pela distribuição de massa do nosso cilindro. Conseguimos chegar a isso a partir da dinâmica? Se as contas que nós fizemos estiverem certas, sim. Então vamos ver aqui como calcular isso a partir do torque aplicado ao corpo. Tenho aqui esse meu cilindro. Um ponto C do centro de massa e um ponto O de contato. Que forças atuam sobre o sistema? Primeira, peso. Onde eu coloco a força peso? Como vocês viram, se eu quero representar corretamente o torque, a força peso atua aqui, no centro de massa. Vou colocar o G embaixo para dizer que é o peso, esse P, associado com aceleração gravitacional. Não é momento, é força-peso. Que outras forças atuam? Aqui no ponto de contato. Mais alguma? Também no ponto de contato. Quanto vale o torque atuando sobre o corpo? Vai ser a combinação da posição da atuação de cada força vezes a força em questão. Quanto vale RA nesse caso? Note, estou calculando a partir deste ponto aqui. Eu vou até colocar aqui a minha definição do sistema de coordenadas. I, J, I vetor J. Vou ter o meu versor K apontando para a lousa aqui nesse ponto de contato. O vetor RA é igual a zero. Força de atrito não exerce torque. Força normal, também Rn é igual a zero. Esse termo não exerce torque. E me sobra, então, somente este termo aqui. Essa minha posição RP vai ser o meu raio R do corpo vezes o versor I. Essa minha força peso, por sua vez, eu decomponho em uma componente na direção I, M, G, cosseno de θ I, sinal de menos, mais M, G, seno de θ, J, sinal de mais. Meu torque total atuando sobre o corpo será, portanto, dado por menos mg r
cosseno θ I vetor I mais m g r seno θ I vetor j. I vetor I é 0. I vetor j é k. Enfim, meu torque total vai ser igual a mgr seno de θ vetor k. Esse aqui é o torque atuando em cima desse cilindro para produzir uma rotação. Isso aqui vai ser igual a d dt do momento angular. Quanto vale o momento angular? L é igual a R vetor P mais I do centro de massa vezes ômega. Meu momento angular intrínseco, meu momento angular de translação. Meu vetor P, momento do corpo, vai ser m vezes v, ou seja, m v na direção j, ômega é ômega na direção k, afinal meu corpo vai estar rodando nessa forma, nessa direção aqui. Eu terei, portanto, R I vetor M V J mais I CM ômega K. I vetor J vai dar K, então tenho M R V mais ICM ômega na direção K. Esse é o meu momento angular. Massa, raio, velocidade de translação, mais ICM e ômega. Momento de inércia calculado no centro de massa e velocidade angular, multiplicando o vetor K. A derivada de L no tempo vai ser igual a M é constante, R é constante, V varia. É uma aceleração. Momento de inércia constante e ômega varia. É uma aceleração angular. A é dv dt, alfa é d ômega dt.